O mundo está repleto de questões. Qual o significado da vida? Onde eu estou indo? O que vai ser no final? Como eu devo viver minha vida? Será que um dia eu vou ser feliz? A lista é interminável. As diferenças drásticas e aparentemente injustas entre a vida de duas pessoas nos deixam perplexos. Enquanto alguns passam pela vida de forma suave, outros passam uma vida inteira de sofrimentos. Alguns nascem com força, com uma boa saúde, uma saúde perfeita, e outros são fracos, são incapacitados. Alguns são ricos, outros são pobres. Uma pessoa boa que nunca feriu sequer uma mosca morre jovem, e um ditador, um tirano cruel fica no poder até a velhice. Por quê? Como é que a gente pode explicar isso? Na verdade, aqueles que fazem mais perguntas são os que mais sofrem. A pessoa que ganha pouco pergunta: por que tal pessoa tem tanto dinheiro enquanto eu, que trabalho tão duro quanto ela, ou às vezes trabalho até mais que ela, quase enlouqueço tentando pagar as contas? O pai de uma criança doente pergunta: por que todo mundo tem filhos fortes, saudáveis, e eu tive essa maior sorte de criar uma criança que precisa de cuidados médicos 24 horas por dia? O deficiente físico pergunta: por que todo mundo é livre e ágil e eu sou tão limitado e debilitado? O pobre olha para o rico e pergunta: por que essa pessoa mereceu ter nascido em um berço de ouro, enquanto a minha vida é uma guerra sem fim contra a pobreza e a privação? O solitário que não consegue encontrar uma companheira pergunta: por que eu, com todas as minhas qualidades, não consigo me casar, enquanto outros, com todos seus defeitos, encontram ainda jovens esposas perfeitas? E isso não é tudo. Há ainda também um leque adicional de questões sobre as mudanças que ocorrem de um dia para o outro. Por exemplo, por que ontem foi um dia tão bom, tudo aconteceu de uma forma tão boa, e hoje, sem nenhuma razão aparente, tudo está um desastre? Eu não sinto nada a não ser dor e sofrimento. Por que eu tinha dinheiro na semana passada, mas os gastos inesperados dessa semana não me deixaram o suficiente nem para comprar pão? Porque ontem meus filhos me fizeram sentir muita alegria e eles me davam respeito. Eram um símbolo de bom comportamento. E hoje eles estão se comportando que nem terroristas em miniatura e fazendo subir pelas paredes. A lista, como a gente sabe, é interminável. A lista de perguntas que a gente pode fazer em todos os aspectos da vida, em todos os cantos da vida, ela é interminável. Porém, existe uma resposta universal. Todas as questões da vida têm uma resposta universal, chamada fé, ou em hebraico, emuná. A fé, ela é como uma chave mestra para os dilemas da vida. É um termo no hebraico bíblico original para a crença firme em um único, supremo, onisciente, benevolente, ou seja, bom e somente bom, que nem a gente vai ver mais para frente, espiritual, sobrenatural, onipotente, criador do universo, ao qual a gente se refere como Deus. Ele sozinho cuida de cada um, de maneira única, personalizada, conforme as nossas necessidades individuais. Como a gente vai ver mais para frente, tudo o que acontece com a gente é o resultado da vontade de Deus e da sua intervenção na nossa vida. Fenômeno que muitas vezes a gente vai chamar de providência divina. Não existe outra coisa, essa é uma lei do mundo. A providência divina existe para nos ajudar a cumprir a nossa missão. A providência divina não apenas determina acontecimentos numa escala global, como também dita os menores detalhes do universo, como até mesmo o jantar de uma minhoca. Tudo está predestinado. Toda a nossa vida, incluindo cada momento, é o resultado das decisões de Deus realizadas pela providência divina. Ele e somente Ele decide quando é que a gente vai prosperar, quando é que a gente vai fracassar, quando é que os tempos vão ser fáceis, quando é que os tempos vão ser difíceis. De acordo com a profundidade da Torá,
a nossa alma ela tem uma retificação, uma realização mais elevada que se pode alcançar nesse mundo material. Muitas vezes a gente precisa sofrer, passar por dificuldades para conseguir um nível espiritual mais elevado, conseguir com que nossa alma seja retificada. Assim, muitas vezes, como um atleta campeão, ele precisa passar e suportar por sessões de treino físico, a gente precisa malhar para os nossos músculos crescerem, para chegar a um melhor desempenho. Assim também é a nossa vida em relação à fé, segundo o qual somente Deus, por meio da providência divina, faz tudo para o nosso benefício, para nos conduzir pelo caminho certo que a gente tem que chegar. Uma retificação da alma que ela é única. Então aí sim as peças do quebra-cabeça da vida se juntam, formando uma imagem bonita, espantosa, de clareza. Agora que a gente tem esses princípios em mente, a gente já está começando a entender de que a gente não está simplesmente solto aqui no mundo e que sim, existe uma resposta universal para todas as perguntas da vida. Fé, emuná.